somos chamados de sal por causa da, aí nós vamos iniciar aí, somos chamados de sal por causa da capacidade. E a primeira capacidade é capacidade de preservação. O sal tem o poder de preservar. O que é preservar, né? É deixar que entre em estado de decomposição, que seja perdida o alimento, a carne, seja qual for, o sal tem essa capacidade de preservar. O sal livra da putrefação e decomposição. E a gente lembra quando a gente era criança, menino, naquela época não tinha geladeira, e às vezes pescava ou ganhava carne, e o que fazia? Não tinha geladeira, não tinha como guardar, salgava, colocava bastante sal no peixe, às vezes até colocava no varal, no arame, e ficava muitos dias, e não perdia. Por quê? Porque o sal tem um poder de preservar para que não entre em decomposição. Trazendo a aplicação para os dias atuais, o mundo só não está pior, o mundo só não entrou num colapso ainda pior do que já está, é porque a igreja é o sal, que ainda conserva, o sal que ainda está atuando para que não haja uma perca total do ser humano. Então, muita gente não entende, muita gente critica, fala dos crentes, fala do povo de Deus, mas eles deviam agradecer a Deus, porque se o povo ainda está tendo um pouco de paz, o povo ainda está tendo um pouco de harmonia ainda, é porque o sal, chamado igreja, o povo salvo, o povo de Deus, ainda está na terra. Ainda está na terra, porque nós temos o compromisso de orar pela família, temos compromisso de orar pelas autoridades, temos compromisso de orar pelo nosso país, pela nossa nação. Então, as pessoas não entendem isso, e às vezes nós somos criticados, somos caluniados, né? Somos tidos como escória nessa terra, neste mundo, mas Jesus nos vê com bons olhos e nos chama de que? Sal da terra. Sal da terra. Vocês têm o poder de preservar. Lembra quando Ló estava na cidade de Sodoma e Gomorra? Por que Deus não destruiu Sodoma e Gomorra antes? Porque ainda existia o sal lá ainda. Ainda existia um pouquinho de tempero lá ainda, chamado Ló, sobrinho de Abraão, que Abraão intercedeu por Ló. Mas saindo o sal dali, quando Deus tirou Ló, as suas duas filhas, e a mulher que olhou para trás virou sal. Aí passou, aí virou pedra de sal. Nós não podemos virar pedra de sal. Nós temos que ser sal que tempera, né? Ela saiu, o que aconteceu? Deus mandou fogo, Deus mandou enxofre e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque não havia mais tempero, não havia mais o que estava impedindo que ela fosse destruído, havia preservação. Esfregando na carne, ou seja, esfregando o sal na carne para preservá-la. Imagine nós, quantas das vezes a nossa carne ela quer nos levar ao pecado, aí para ela não entrar em decomposição e se perder, nós temos que esfregar sal nessa carne. Ou seja, nós temos que temperar a nossa vida, para não darmos brecha para a carne. Veja bem, Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, eles poderiam ter sido salvos pela influência de preservação de apenas 10 homens justos.
Assim é no Brasil de hoje. Estamos convencidos de que a presença e as orações dos salgados, dos crentes que são sal, faz muito mais para preservar esta nação. E o povo não entende, né? Para você ver, hoje a igreja como sal está preservando, está ajudando. Alguém está doente, vão procurar os crentes. Fica alguém endemoniado, possesso, os crentes dão jeito nisso aí. Só que agora, o que eles estão fazendo? Estão tentando calar o sal. Estão tentando, destruir o sal. Mas eles vão precisar do sal ainda. Eles vão precisar. Você imagina bem, uma igreja fechada, as pessoas precisando de ajuda, as pessoas precisando de um conselho, precisando de uma oração, e as igrejas fechadas, pessoas suicidando, pessoas tirando vida, e as igrejas fechadas. Enquanto que outros movimentos que trazem aglomerações, que traz tanta coisa, estão abertos. E por que a igreja, que é sal, que é a agência de Deus na terra, a agência de Deus na terra, eu louvo a Deus de eu poder dizer, eu sou ministro de Cristo. Você é ministro, meu querido, de Cristo. Eu louvo a Deus por falar isso. É a maior classificação que um homem pode ter na terra, que um ser humano pode ter na terra, é essa. Só que estão tentando calar. Mas, para surpresa deles, hoje de manhã nós ministrávamos uma palavra. Faraó impôs uma carga pesada, tributária, muito alta sobre os hebreus, para que eles não procriassem, para que eles ficassem até tarde no serviço e não tivessem condições de chegar em casa e arrumar filhos. Mas, para surpresa deles, que quando eles acordaram, eles eram milhões. Eu sei que Deus está vendo o sofrimento do teu povo, sal na terra. Mas quando esse povo, essas autoridades acordar, eles vão ver que já não somos milhões. Agora nós somos bilhões. Bilhões. Anota aí. Nós já vamos sair de milhões. Nós não vamos mais ser milhões. Agora nós vamos ser bilhões de sal na terra. Então, veja, assim nós vemos, as nossas orações têm preservado o Brasil de tanta desgraça, de tanta miséria. Só que o povo não entende. Algumas autoridades não entendem o poder que a igreja tem na sociedade, na influência na sociedade, no mundo espiritual. Então, vejam bem, cristão faz mais para preservar esta nação de qualquer outra coisa que poderíamos nomear. É a justiça dos filhos de Deus que fizeram o Brasil e o mantém este país de ser julgado hoje. Provérbios 13:34. Então, meus queridos, o povo de Deus, nós, a igreja de Jesus, que é tido como um escória nessa terra, um lixo dessa terra, é o que ainda preserva essa terra. O dia que a igreja sair, o sal sair daqui, esse mundo vai castigar, diácono Ziel. Esse mundo vai virar uma carniça. Eu fico pensando hoje, esse povo que se dá uma de que são poderosos, o dia que estiver lá nas suas mansões, não ter água, não ter energia, para dar uma descarga, eu quero ver o que eles vão fazer, porque pisaram no sal, pisaram no povo de Deus. Veja bem, o sal
somos chamados de sal pela capacidade penetrante que o sal tem. Capacidade penetrante. O sal penetra e se infiltra em tudo o que toca. É uma substância agressiva, o sal. Tudo que você, onde você põe o sal, ele penetra. Você põe ele na carne, ele penetra. Você põe ele numa salada, ele penetra. Você põe ele, aonde você colocar ele, ele penetra. Então veja bem, no início da igreja, Atos 8, 1 e 4, Atos 17, 6, vemos que temos sido chamados, Senhor, para ser uma força ativa no mundo que nos rodeia. A igreja deve ser um exército de militantes destruindo os portões do inferno. Ou seja, o sal penetra aonde? O sal, a igreja penetra aonde fuzil não penetra, aonde bazuca não penetra, aonde míssil não penetra, que é o mundo espiritual. Como que os governantes, as nações vão guerrear contra principados e potestades se eles não o vê e a igreja vê? Porque o sal penetra o mundo espiritual. O sal penetra a esse mundo espiritual, meus queridos. Então, nós precisamos entender a força. Para você ter uma ideia, os homens constroem míssil de poder de destruição à distância. Mas Deus tem o maior míssil e colocou na mão de cada um destes seus sal da terra. O míssil, olha para você ver, da oração. A oração penetra nações. Eu posso orar agora para alguém que me peça uma oração agora, na Europa, em um país da Europa. A pessoa me liga, pastor, ora para mim, eu preciso de uma oração. Eu já orei por pessoas na França, já orei por pessoas na Itália, na Espanha, já orei por telefone, e Deus fez a obra. Para você ver o poder que tem de penetração a oração. E nós, como sal, temos esse poder na mão. Por que a igreja calou? Por que a igreja está calando ante a batalha que nós estamos enfrentando agora? Por que não proclamamos oração na nossa nação? Por que não proclamamos clamor na nossa nação? As convenções, os ministérios, por todo o Brasil espalhado, unidos em oração, o sal unido em oração. Não haveria demônio que ficasse em pé diante de um exército de Deus, clamando e buscando a sua presença. Mas o povo preocupou tanto com o vírus, o povo preocupou tanto com isso que não sabe. Jesus está falando mais no vírus do que em Jesus. Você é sal, meu querido. Você é sal. Ou você deixou de ser sal? Ou você deixou de ser sal? Pastor, sal é uma coisa barata. Nós vamos chegar lá na frente, você vai aprender por que o sal é barato. Então veja bem, somos chamados de sal pela capacidade penetrante. Somos chamados de sal, olha aí, pela nossa capacidade purificante. O sal tem uma capacidade de limpeza. Foi aonde nós lemos em primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 19, ou capítulo de número 2, versículo 19.
o que a palavra de Deus nos mostra. Ela nos fala assim, versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra estéril. E disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E a trouxeram. Então saiu ele ao manancial de águas e deitou nele sal e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nela morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu tinha dito. O sal usado na mão de Deus, o sal usado na mão do profeta. O povo de Israel, eles chegam num lugar e quando eles vão beber água, a terra era boa, mas a água era má. A água era estéril, a água não tinha vida. Não servia para beber. Eliseu chega e diz: olha, arruma uma salva de sal e traz aqui para mim. Trouxeram uma salva de sal, para ele. Ele pegou aquela salva de sal e saiu esparramando sal nas águas. E diz: o Senhor está sarando estas águas para que vocês possam beber. As águas vão deixar de ser estéril, as águas elas não vão ser mortas e nem estéril. E assim foi feito, meu querido. Isso falando do poder purificador do sal. Meu querido, nós como servos de Deus, como homens de Deus, esse poder purificador está na mão do povo de Deus. Quando você chegar num ambiente, não é o ambiente que vai mudar você, é você que vai mudar o ambiente. Não é o ambiente que vai me mudar. O ambiente não mudou Daniel, o ambiente não mudou Ananias, não mudou Azarias, não mudou Misael. Da mesma maneira que eles eram crentes lá em Jerusalém, eles foram crentes em Babilônia. Eles foram crentes em Babilônia, eles não negligenciaram a fé no Deus vivo. Então nessa noite, eu e você temos esta ação. Aonde você for, você é sal, purificador de água, purificador de ambiente. O ambiente está ruim, você chegou, o ambiente tem que melhorar em nome do Senhor Jesus. Veja bem, Eliseu purificou as águas de Jericó com sal. Nos tempos antigos, os recém-nascidos eram lavados em água salgada para limpar seus órgãos e para dar firmeza na sua pele. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. O sal em uma ferida pode limpar a área. Você pode ver que quando o sal cai no machucado, se você deixar o sal no machucado, ele tem o poder de tirar aquelas impurezas da ferida. Ele vai tirar, aquele amarelo que fica da ferida. Me fugiu o nome agora do pus. Ele tem poder de penetrar e jogar aquilo lá para fora. Então, veja bem, o sal em a ferida tem poder de limpar a área. Frequentemente, os cristãos têm um efeito purificador sobre o mundo ao seu redor. Quando somos saus. Não estou dizendo de crente salgado não, porque tem crente que é salgado. Não é crente salgado não. E não é crente sem sal também não. A Bíblia fala que nós não pode ser salgado e nem sem sal. Tem que ser temperado. Salgado demais faz mal. Sem sal, esse sonso é ruim. Então tem que ser temperado. E o cristão, quando ele é temperado, que ele chega no ambiente, você pode ver, quantas das vezes, você às vezes está chegando numa praça, você está fazendo um evangelismo, chegando numa praça, e está aquela rodinha de pessoas, você chega ali às vezes com um folheto na mão, tem aqueles que já vaza quando te vê, fala, já vem o crente,
Mas aí fica alguns ali, e eles te dão atenção. Ou seja, você purificou o lugar que está ali. Treva foi embora e ficou luz. Por que que os outros fugiu? Porque trevas não se comunica com a luz. E você é sal. Chegou ali, você é sal da terra e luz do mundo. Mas nós estamos falando de sal. Veja bem, eles devem se comportar de maneira diferente quando o Filho de Deus se aproxima. Não acontece isso? Quando um filho de Deus, um servo de Deus se aproxima de um ambiente que é muito ruim, eles mudam o comportamento deles. Fala, o crente vem lá, vamos parar. Ele não gosta de piada suja, não gosta de piada de jeito nenhum. Então vamos respeitar ele. Por quê? Porque ele é sal, purificou o lugar. Agora, se ele não for sal, for um salgado, ele vai gostar das piadas, ele vai gostar de viver naquele ambiente. Mas como ele é sal, e ele não é sem sal, ele não aceita, ele purifica o lugar em que ele está. Não se ofenda se eles parar de falar quando você se aproxima. Porque às vezes acontece isso, né? Você como crente, tem um grupo de pessoas falando, e quando você está chegando, eles param de falar. Olha, aí tem aqueles que é salgado. Ué, por que eu cheguei e vocês parou? Vocês estavam falando de mim? Às vezes não era. Então, mas quando o crente é sal, quando ele purifica o ambiente, ele já sabe, não fica triste não. Se estiver falando de mim, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus também. Eu sou sal. Eu sou sal. Só agradeça a Deus que você está agindo como uma fonte purificadora no mundo ao seu redor. Toda oferta que era para ser feita com sal, Levítico 22:13, assim é com as nossas vidas. Temos que oferecer a nossa vida como oblação ao Senhor. Romanos 12:1 e 2. Quando fazemos isso, prova vale a pena o nosso sal. Então veja bem, meus queridos. Nós lemos aqui quarta-feira passada, lá em Levítico, que toda oferta que se iria oferecer ao Senhor, ela tinha que ter sal. Ela tinha que ser temperada. Assim é a nossa vida, tudo que nós vamos oferecer para Deus, tem que ter sal, tem que ter tempero. Não é oferecer de qualquer jeito, sem sal ou salgado, não. Temperado ali, no centro, do jeito que Deus quer. Conforme nós vemos na sua palavra. Temos que oferecer a nossa vida a Deus, como um sacrifício vivo, santo, agradável, que é o culto racional, um culto temperado. Quarta-feira passada nós falamos sobre isso. E muitas das vezes as pessoas não entendem. Paulo fala em Romanos 12:1 e 2. O que ele fala? E não vos conformeis, com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Ele fala sobre isso. É quando nós oferecemos um culto temperado a Deus, um culto com sal. Quando a nossa oferta de sacrifício a Deus, ela é temperada com sal. E fazemos o melhor para Deus. Não é fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vamos mais. Somos chamados de sal por causa da capacidade de ser agradável. O sal é agradável? Sim. O sal no limite. Sal fora do limite não é agradável, é desagradável. Você pode ver, quando tem um crente salgado demais, o crente salgado demais é aquele, ele sabe tudo, não precisa de aprender, ele é mais santo que todo mundo, ele não peca, todo mundo erra e ele não. Você já deparou com pessoas assim? Tem pessoas que são assim, ele é mais santo, ele é mais crente, ele sabe mais, não dá para viver com as pessoas dessas. Não tem como conviver com as pessoas dessas. Não tem como.
é salgado, virou pedra de sal, já é, como se diz. E quando vira pedra de sal, misericórdia, presta para mais nada, a não ser ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, a capacidade de ser agradável, trazendo o melhor. Sal acrescenta e dá sabor aos alimentos. Por que o sal é agradável? Nós falamos aqui esses dias. Por que o sal é agradável? Porque quando você come uma clara de ovo sem sal, é gostoso. Quando você come uma batatinha sem sal, é ruim. Batatinha cozida, ou até frita. Quando você come um molho de chuchu sem sal, fica desagradável. E se passar o sal, fica desagradável. Então tem que estar regrado, dentro do limite. Por isso que o crente tem que ser agradável. Todo mundo, você tem que, não é que você vai agradar todo mundo, mas você tem, na medida do possível, você tem que ser agradável para com as pessoas, para que o sabor de Cristo, que está na nossa vida, passe para elas. Por que a igreja primitiva crescia? Porque o povo tinha sal. O povo era temperado. A Bíblia diz assim que o povo olhava e via como que a igreja funcionava, e Deus acrescentava os que iam ser salvos. O povo falava, não, vamos lá naquela igreja, aquele povo é diferente. Aquele povo lá é verdadeiro. Aquele povo lá são verdadeiros, vamos lá. Por quê? Eram agradáveis. Na verdade, existem alguns alimentos que são melhores para serem comidos se não houver sal. Assim também o cristão deve dar sabor ao mundo ao seu redor. Como sal, devemos então viver a nossa vida de maneira que levemos o melhor aos que nos rodeiam. Então, ou seja, como sal, eu tenho que ter condições de levar o melhor de mim e o melhor de Deus às pessoas que estão ao nosso redor. Tem que ser agradável. Ou vem um crente, irmão, eu gosto de conversar com ele. Agora, se ele for salgado, ninguém gosta. Se ele for salgado, ninguém gosta de conversar com ele. Quem que gosta de conversar com pessoas arrogantes? Porque o salgado, ele é arrogante. O crente salgado, ele é orgulhoso, ele é soberbo. Você vai falar para ele, nossa, Deus usou o irmão. Não, mas que a mensagem que pregou lá, você sabe que aquele ponto que falou lá, vai catar coquinho, né? Que estava errado, porque quer saber mais do que os outros. Quer entender mais do que os outros. Esse é o crente salgado. O sal passou. Então, nós precisamos entender que devemos ser agradável. Isso é que Jesus fez uma outra vez, é o que você e eu devemos estar fazendo para a sua glória. A capacidade do sal, por que somos chamados de sal? A nossa capacidade de, agora você vai assustar. Por quê, pastor? A nossa capacidade de envenenamento. Quê? O sal mata infecções, mata. E nós vamos ver aqui, ó. O sal mata algumas coisas. Já derramou sal numa lesma? Já pôs sal num sapo? Quando a gente era menino, pegava colherzada de sal e morria de medo de sapo, né? Colocava sal no sapo, meu tadinho, o bichinho pulava, mais do que cavalo de rodeio. Pulava, porque deve que dói, né? Porque quando a gente põe no machucado, até o suor nosso mesmo, quando a gente tem algum machucado, o suor, você soa no serviço, e o suor escorre e cai numa ferida, num machucado, ele dói. Então, veja bem, o envenenamento, o sal mata.
lesma e sal não se mistura. Sal derramado sobre um gramado vai fazer o quê? Matar a grama. Mata a grama. Muito sal não é bom para a sua pressão arterial, né? Muito sal não é bom. Por quê? Pode envenenar. Então, por isso que o sal, se for muito, ele faz mal. Ele faz mal. Abimeleque, em Juízes 9:45, tomou uma cidade e espalhou sal para evitar que o terreno fosse utilizado para o cultivo. Ele matou os campos com sal. Da mesma forma, quando o verdadeiro cristianismo é semeado nas vidas, lares e comunidades do mundo, algumas coisas serão mortas. Quando o sal genuíno é esparramado, derramado, o poder de matar. Quando eu não era sal, nós vivíamos no mundo, era pecador, era um beberrão, era viciado. O sal veio e fez o quê? Matou tudo isso na minha vida. Destruiu tudo isso na minha vida. Apagou tudo isso na minha vida. Então veja bem. Nós podemos fazer um impacto no mundo pelo simples fato do cristianismo ser um veneno puro para o pecado. Em vez de ser o pecado um veneno, é o cristianismo que é um veneno para o pecado, porque mata o pecado. O poder de destruir o pecado está no cristianismo, está naquele que é sal, naquele que é sal verdadeiro. Então, meus queridos, veja bem, nós podemos fazer esse pacto, né, com Deus. Quando Jesus entra em uma vida que está bebendo, xingando, está brigando, odiando, matando, drogando, perdendo a vida, etc. Então todas estas coisas são condenadas à morte em nome de Jesus. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Olha o sal aí, matando o ódio, matando as drogas, matando o pecado, matando o vício, destruindo o mal e nos fazendo uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que nós somos, meus queridos, a capacidade do sal. E por último, a capacidade do sal de promover. O sal promove o quê? Sede. O sal cria sede nas pessoas que estão expostas a ele. Porque você come alguma coisa com sal, provoca o quê? Sede, dá vontade de beber água, né? Assim também. Será que nós estamos provocando sede no mundo? Será que nós estamos provocando sede nas pessoas? Eu quero conhecer o Jesus que aquele moço conhece. Eu quero conhecer o Jesus que aquele moço serve. Aquele moço passa aqui todo dia para ir para a igreja. Eu vejo o comportamento dele. Será que nós estamos provocando sede nas pessoas como sal? Ou estamos destruindo? Veja bem, como sal, o cristão tem a maravilhosa oportunidade de promover uma sede de Jesus no mundo. Lembra de que o Senhor Jesus disse, e Ele disse, do nosso interior fluirão rios de água viva, João 7, 37, 38. Quando nós vivemos como os cristãos devem viver, quando nós levamos o convite de Jesus a sério e vivemos certos, olhamos certo, agimos certo, falamos certo, cultuamos certo, vestimos certo, aí começa, a acontecer. Começa o nome do Senhor ser promovido, começa o nome do Senhor ser exaltado. Meus queridos, que essa palavra nesta noite
fique para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida nessa oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus continue orientando. Na próxima quarta-feira, se Jesus não voltar, nós vamos prosseguir falando aqui sobre a capacidade. Ainda tem mais, mas não dá tempo. E nós vamos ver também perigos que nós devemos evitar sendo sal. É o que nós vamos falar também. Nós vamos falar outra coisa. Um destino para abominar. É o destino do sal quando ele deixa de se salgar. Nós vamos ver o que acontece quando o cristão deixa de ser sal e não salga mais o ambiente que ele está, não salga mais aonde ele vive e etc. Qual é o fim dele, qual é o momento que ele enfrenta. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.